Dragolord de Gelo. Parte 1. Na manhã seguinte, Ainz decidiu sair cedo para recuperar a antiga capital anão, Felbercana, mas, quando estava prestes a sair, um rosto familiar apareceu na porta. Era Gondo. Ainz inclinou a cabeça, não tinha ideia do porquê ele viera. Está aqui para se despedir? Não, eu vim para liderar o caminho. Ainz piscou. Claro, ele mencionou que precisaria de um anão para mostrar-lhe o caminho. Assim supus que a missão do anão escolhido seria ficar de olho nele e concluiu que poderiam selecionar alguém sem vínculos prévios com ele. Depois de me despedir ontem, ouvi muitas coisas dos outros ferreiros rúnicos. Eu sinto que conheço o caminho para a capital real melhor do que qualquer um. Diga, pode encontrar uma rota alternativa se o túnel para a capital entrar em colapso. Você pode precisar se adaptar às mudanças na situação conforme surgirem. Tem certeza que aguenta o fardo? Eu estudei o máximo que pude. Por favor, deixe-eu guiar o caminho. Ainz começou a pensar. Em sua concepção, havia mais deméritos do que méritos em levar Gondo. No entanto, se o conselho tivesse aprovado, e ele fosse o único que desaprovasse e solicitasse uma mudança, as chances de conseguir outra pessoa como guia seriam muito baixas. Você trilhou os caminhos de um guerreiro, ou tem algum jeito de lutar? Não, de modo algum. Nisso aí eu não tenho confiança alguma. Mas estou pronto para enfrentar qualquer perigo, prometo que ninguém vai te culpar se eu morrer. Além disso, tenho a capa do meu pai. Devem ter me escolhido por isso. Ter um manto de invisibilidade dava muito peso ao seu argumento. Mesmo que planejasse proteger seu guia, Ainz se sentia desconfortável em trazer um anão sem habilidade de combate. E mesmo que ainda pudesse ressuscitá-lo com magia caso morresse, se não tivesse níveis suficientes, ainda havia a possibilidade de acabar morrendo no processo. Precisa mesmo verificar se eu afastei todos os Quagoas da capital real? Se morrer ao longo do caminho, isso tornará as coisas muito difíceis para mim, e ainda há a questão dos ferreiros rúnicos. Eu preferiria que ficasse aqui. Gondo se aproximou lentamente de Ainz e disse baixinho. A capital real tem um tesouro daqueles. Se ainda não foi saqueado, vai ter muitos artefatos do meu povo. Também deve haver algumas armas de meu pai e técnicas manuscritas da família real por lá. Quem sabe, pode até haver manuais secretos deixados pelos ferreiros rúnicos do passado. Com essa resposta, Ainz indicou que Gondo deveria continuar. Eu gostaria de ter alguns por fora, eu sei que é indelicado perguntar isso a Vossa Majestade, posso te pedir para deixar isso passar desapercebido quando retomar a capital. Antes de qualquer coisa, tem alguma maneira de abrir o tesouro? Não. Mas, eu acredito que Vossa Majestade deve ser capaz de fazer algo quanto a isso, certo? Ele realmente acha que eu posso fazer tudo? Quer tornar-me cúmplice de um ladrãozinho? Eu pensei em outras palavras para definir. Vossa Majestade desejava ver se o tesouro tinha sido furtado e, assim, abriu para verificar. E sem querer ficou brevemente distraído por tempo suficiente. Eu seria apenas um ladrãozinho, sem qualquer relação com Vossa Majestade. A linhagem da realeza dos anões foi extinta, correto? Existe um livro registrando os tesouros que deveriam estar dentro dos cofres. Receio que não exista. Isso é crucial, sabia? Seria muito perigoso se houvesse um registro. Não sei se aprovo fazer isso. Mais importante ainda, o tesouro não pertence ao seu país? Não lhe envergonha roubá-lo? Gondo riu desdenhoso. Bem, esses manuais não significam nada para um país que abriu mão dos ferreiros rúnicos, o senhor não acha? É traição, então? Embora esse pensamento passasse pela cabeça de Ainz, a verdade era que não lhe causava dano algum. Pelo contrário, deixar esses livros definharem na nação anã seria um desperdício. Mais precisamente, o roubo de Gondo quebraria completamente seus laços com o reino anão. Afinal, um país não toleraria um criminoso que havia saqueado seu tesouro. A questão poderia ser usada como uma forma de chantagem, e isso se tornaria um grilhão que tornaria Gondo completamente incapaz de trair o reino feiticeiro. Todavia, também pode ser usado contra o Ainz de maneira semelhante. Realmente, não faz sentido alguém ter algo que não precisa. É como disse, pode ser que eu me distraia quando tal momento chegar. E como mencionei anteriormente, você precisa pesquisar todos os catálogos dos tesouros. Eu gostaria de evitar qualquer disputa futura. Pode contar comigo. Eu farei como Vossa Majestade ordena. Ótimo, vamos deixar o assunto quieto por enquanto. Mesmo que tenham andado um pouco longe para discutir, alguém com audição aguçada poderia estar espionando-os. Mudando de assunto. Conte-me sobre os perigos que podemos enfrentar antes de chegar à capital anão. Apenas superficialmente, sem grandes detalhes. Uma boa pergunta. Todos os que desejam alcançar a capital anão devem passar por 3 provações. Provações? Interessante. Resuma-as. A primeira provação é a Grande Fenda. Há uma encosta na frente do portão que leva à fortaleza.
Após a fortaleza é a grande fenda que divide a terra. Agora que a ponte suspensa foi amarrada, dificilmente se qualifica como uma provação. Mas ao atravessá-la, é preciso preparar-se para receber ataques concentrados do inimigo. Os Quagoas usam armas de longo alcance. Nunca ouvi falar de nada do tipo. Mas pode ser perigoso supor que não, né? Isso fazia muito sentido. Também existia a possibilidade de que eles pudessem usar as armas mágicas da fortaleza. Então, a próxima provação é uma área de lava. Até mesmo o ar quente de lá é fatal. É preciso atravessá-la por um caminho estreito de rocha lisa. E algumas vezes avistaram um monstro enorme lá. Um monstro enorme. A forma de Guren, guardião de área do 7º andar, veio à mente de Ainz. Se o monstro fosse semelhante a ele, as coisas seriam realmente muito problemáticas. Por sinal, Slains e a sociedade humana estão intimamente ligados. Será que acontece o mesmo aqui? Se tiverem Slains raros aqui, eu gostaria de levar alguns para casa. Assim que Ainz pensou nos Slains que viviam perto dos filtros de esgoto, Gondo continuou para a última provação. A provação final é o Labirinto da Morte. É uma caverna com inúmeras ramificações, cheias de vapores venenosos. Quem inala os vapores fica com os membros paralisados e o coração para de bater. Gondo olhou para Aura e Chautiar. Esse gesto parecia estar dizendo que Ainz pode se sair bem, mas as duas estariam com problemas. Elas vão ficar bem, acho que posso dizer a ele quando chegarmos lá. E qual é o caminho certo através das cavernas? Infelizmente, eu não sei. Conversei com todas as minhas conexões, mas até os anciãos não sabiam. Nem os membros do conselho. Talvez possa estar em algum documento. Deixa eu adivinhar, não achou também, não é? Duvido que possa localizar facilmente um documento que é tão importante para a segurança nacional. Reuniremos informações quando chegar a hora e nos adaptaremos à situação. Ainz memorizou as informações sobre essas provações e fez um gesto para os outros. Vamos. Ainz, Chautiar e Aura assumiram a liderança. Gondo fez fila com 10 ou mais soldados, assim como seu comandante em seu caminho para retomar a fortaleza, e então os portões se abriram lentamente. O fedor da morte filtrou através da abertura, então eles tinham uma ideia do que esperar, mas então uma cena horrível revelou-se a todos os presentes. O túnel que descia era largo e fora nivelado para facilitar a passagem. No entanto, as paredes e o chão estavam cobertos de sangue, tripas e pedaços de carne. Cadáveres Quagoas cobriam o chão. O fedor de sangue e carne putrefata tomou conta do ambiente. Foi demais para Gondo, que não tinha experiência como guerreiro, e começou a vomitar. Os rostos dos soldados anões ficaram verdes, e não foi por causa de algum truque da luz. O corpo de Ainz não tinha noção de náusea, por isso não causou nenhum problema. No entanto, ele não gostou desse cheiro. Um ruído úmido veio de debaixo dos pés. Parece que ele havia pisado nas entranhas que haviam caído de um Quagoa bissectado. Ainz suspirou e depois lançou Massfly, permitindo que todos voassem. Parece que os Cavaleiros da Morte haviam se divertido em sua carnificina aqui. Qualquer um que escorregasse e caísse naquele túnel de sangue certamente perderia sua força para a sujeira e o fedor. Mais importante, a visão de alguém cambaleando ao lado deles enquanto coberto de sangue era horrível. O grupo desceu a passagem inclinada, não houve problemas devido à magia de voo. Graças às rochas fracamente incandescentes incrustadas ao longo do caminho, ainda havia alguma luz visível. Porém, o espaçamento entre cada rocha estava cheio de escuridão. Claro, Ainz possuía visão no escuro, e isso não representava problema para ele. Depois de descer a encosta, uma distância de cerca de 100 metros, eles puderam ver a entrada da fortaleza diante deles. Não, seria mais correto dizer que era a porta dos fundos da fortaleza. Uma vez que atravessassem as portas abertas para a fortaleza, poderiam ir além da fortaleza e cruzar a ponte suspensa à frente. Depois de viajar para o oeste de lá por vários dias, eles poderão ver a antiga capital anão. A entrada da fortaleza estava cheia de cadáveres de Quagoas. Alguns deles pareciam não terem sido mortos pelos Cavaleiros da Morte, mas sim roídos. Essas devem ter sido as vítimas dos escudeiros zumbis dos Cavaleiros da Morte. A detecção de morto-vivo de Ainz não captou nenhum indivíduo. Foi provavelmente porque os zumbis tinham voltado a serem cadáveres comuns depois que os Cavaleiros da Morte foram destruídos. Ainz olhou em volta. Não havia detecção alguma agora, mas se ele os deixasse assim, as coisas podem se tornar perigosas, dadas as características de surgimento de mortos-vivos deste mundo. É comumente aceito que deixar cadáveres ao léu resultará no nascimento de mortos-vivos. O que planejam fazer? Ainz perguntou aos soldados que o seguiam. Senhor, vamos limpar o local. Respondeu o comandante e continuou. Bem, nós dizemos limpar, mas é mais como jogá-los na grande fenda, um lugar onde isso não importará, mesmo se o monstro nascer naquelas profundezas.
E também precisarão consertar a fortaleza e descobrir como os Quagoas atacaram. Parece que vocês têm muito trabalho pela frente. Eles se separariam aqui. As únicas pessoas que participariam da recuperação da capital anão seriam Ains, Aura, Chautiar e Gondo. Bem, os anjos também estavam por perto, mas eles não precisavam saber disso. Os anões sorriam amargamente. Embora fosse verdade que as investigações fossem arriscadas, afinal, corriam o risco de encontrar Quagoas, não era nada comparado à tarefa de Ains de atacar o assentamento principal dos Quagoas. Isso foi provavelmente o que eles queriam dizer. Então, vamos entrar na fortaleza. Iremos na frente para garantir que é seguro, então espere do lado de fora. Por estarem no lado seguro, você poderia proteger Gondo. Depois que o comandante respondeu afirmativamente, Ains passou pela porta aberta. Enquanto estava no centro da tragédia, Ains perguntou a Aura, que estava de pé atrás dele. Aura, pode sentir alguém usando uma habilidade furtiva para se esconder aqui? Nadinha. Não há nada vivo nessa fortaleza. Aura colocou a mão em sua longa orelha e fez um gesto de escutar enquanto respondia. Se Aura, a Ranger, confirmou, então não haveria nada dentro dessa fortaleza. Ainda assim, não podiam baixar a guarda. Quem derrotou os Cavaleiros da Morte de Ains deveria ter passado por aqui. Se tivesse um monte de profissões especializadas em furtividade, poderia até enganar as habilidades perceptivas de Aura. Ainda assim, alguém assim geralmente teria baixo poder de ataque, e seriam fáceis de lidar, mesmo se lançassem uma emboscada. Havia muitos cadáveres dentro da fortaleza, mas ao contrário da passagem inclinada de antes, havia cadáveres anões por toda parte. Ains passou pela fortaleza em direção ao portão que estava em frente ao que eles haviam entrado. Depois de abrir o portão, ele viu a grande fenda se abrir diante dele, e nem mesmo a visão de Ains pôde ver o que havia no fundo. Como não havia Quagoas nos arredores, concluiu-se que haviam recuado sem estabelecer uma base de operações aqui. Esta deve ser a grande fenda. Ains virou-se para olhar da esquerda para a direita. Mas não parece haver nada como uma ponte suspensa aqui. Não, isso é uma coluna de ponte. Se isso está aí, significa que pode ser que o inimigo tenha destruído a ponte durante a retirada Arinsu. Disse Chautiar ao lado de Ains. Se o inimigo deles fosse um ser poderoso que poderia facilmente derrotar um Cavaleiro da Morte, haveria necessidade de destruir a ponte. Se isso resultasse em bloquear o ataque deles, isso significava que não estavam confiantes em sua força não. Ains balançou a cabeça em negação. Os Cavaleiros da Morte eram raros neste mundo. Assim, o inimigo deve ter imaginado que havia uma entidade poderosa controlando os dois Cavaleiros da Morte. Sendo esse o caso, perder a ponte não seria uma grande perda. Nada mal. Diga aos anões que o caminho é seguro. Entendido Arinsu? Enquanto observava Chautiar indo em direção aos anões, Ains viu Aura se agachando. Ele queria perguntar o que ela estava fazendo, mas, dada a sua expressão diligente, seria melhor não a interromper de sua concentração. Ains virou-se para olhar para a grande fenda, depois pegou uma pedra e arremessou-a dentro. Não houve nenhum significado em particular, ele tinha feito por capricho. Ainda assim, não podia ouvir a pedra batendo no fundo. A profundidade é desconhecida, Vossa Majestade. Disse o comandante que Chautiar trouxera consigo. Ele deve ter visto o que Ains estava fazendo. Enviamos 2 expedições para investigar, mas nenhuma voltou. Deve haver monstros lá, alguma coisa já emergiu disso. Senhor, não houve nada parecido até hoje. Portanto, decidimos não enviar expedições. Sondar muito fundo seria imprudente. Bem, faz sentido. Ains poderia fazer mortos-vivos incorpóreos como fantasmas, e usando magia para compartilhar seus sentidos, ele seria capaz de montar uma investigação completa. No entanto, agora não era a hora para esse tipo de coisa. Dadas as circunstâncias atuais, investigar a grande fenda era uma prioridade baixa. Ainda assim, tinha que ser feito. Em Yggdrasil, lugares como esse frequentemente ocultavam itens valiosos ou dungeons. Se aqueles desenvolvedores merda estivessem envolvidos na criação disso, tenho certeza que esconderiam um túnel bem lá no fundo, haveria minérios raros dentro do túnel. Não, eles definitivamente fariam isso. Na verdade, isso já aconteceu antes. Vamos atravessar para o outro lado, perseguir os Quagoas em fuga, e pressioná-los de volta à capital real. A magia de voo ainda estava em vigor, então isso não era um problema em si. Contudo, o que preocupava Ains era se algo sairia do abismo ou não. Foi um incidente de Yggdrasil, mas Ains não pôde deixar de recordar o tempo em que estava atravessando um lago e avistou um monstro gigante parecido com uma serpente nadando abaixo. Não era uma lembrança agradável, mas teve sua utilidade, pois essa experiência serviu como base para a criação do quinto andar. Depois de se despedirem do comandante, os 4 alçaram voo,
com Chautiar e Aura olhando abaixo deles. Suas preocupações a partir de agora eram infundadas, e chegaram ao outro lado sem ver nada mais abaixo. Dito isso, ele soltou um suspiro de alívio quando seus pés mais uma vez pisaram firmemente em terra firme. Claro, ele tinha que manter isso em segredo dos outros. Ainz examinou os arredores. Havia apenas 4 cadáveres inimigos aqui, o que significava que os Cavaleiros da Morte haviam sido derrotados antes. Chautiar, há algumas coisas que eu preciso lhe dizer. Depois de chamar Chautiar para perto, Ainz olhou para a Aura e a viu inspecionando o chão. Talvez seja melhor chamar a Aura também. Ele pensou bem, então achou melhor que Chautiar assumisse a liderança desta vez. Ele poderia explicar uma versão simplificada para a Aura depois. Um momento, Ainz-sama Arinsu. Chautiar tirou um caderno e abriu. Por favor, continue Arinsu. Oh, um caderno, muito atencioso da sua parte. Grum, estamos prestes a entrar em uma área muito perigosa. Quanto ao porquê é perigoso, é porque existe um ser que pôde derrotar 2 dos meus Cavaleiros da Morte. Sei que comparar os Cavaleiros da Morte a você é praticamente um insulto. Não é nada disso, Ainz-sama. Vou usar toda a minha força para lutar contra qualquer ser poderoso que possa derrotar os Cavaleiros da Morte que o Senhor criou Arinsu. Errado, você não deve usar toda a sua força. Por que Arinsu? Se o inimigo é forte, não devo atacar seriamente, perdoe-me por questionar o Senhor, Ainz-sama. De modo algum. Sua pergunta é muito sensata. Ainz colocou as mãos atrás de suas costas e depois lhe disse como lidar com um inimigo desconhecido. Então, deve estar ciente de como a oposição espera que hajamos. O que o inimigo mais quer é informação, ou seja, nossa capacidade de lutar. Eles podem usar tropas de emboscada descartáveis e similares para avaliar nossa força de combate. Em outras palavras, irão verificar nossas habilidades e quando sentirem que podem alcançar a vitória, eles nos atacarão de tal maneira que não podem perder e nós não poderemos fugir. E pensar que realmente farão isso Arinsu. Sim, não sabemos se o inimigo irá tão longe. Ah, Ainz-sama! Gritou Aura em tom nervoso, algo que era muito incomum para ela. Em circunstâncias normais, ele pararia sua explicação para Chautiar e ouviria Aura. Todavia, ele estava de muito bom humor, pois era uma chance de palestrar sobre uma de suas especialidades. Portanto, Ainz se virou para Aura e colocou o dedo indicador na boca. Ah, tá. Aura logo entendeu. Ainz estava dando uma palestra séria, então queria que ela ficasse quieta. Ela acatou sem pestanejar. Como estava dizendo, Chautiar. Eu faria o mesmo se estivesse lutando com um inimigo forte. Ou melhor, meus amigos fariam o mesmo também. Uma estratégia dos seres supremos Arinsu? Mas, comparar esses inimigos com os seres supremos é meio que. Acha mesmo? Você deve assumir que o inimigo pode fazer tudo o que eu posso fazer. Apenas um tolo pensa em si mesmo como alguém especial e se vangloria disso. Permaneça sempre cautelosa. De todo modo, não quero deixar o inimigo ver nossa força total de luta. Manter os anjos escondidos também deveria atrapalhar os esquemas do inimigo. Portanto, Chautiar, vou estabelecer várias restrições a você quando estiver viajando comigo para a capital anão antes de chegarmos à sede do inimigo. Sim, quais seriam Arinsu? No que diz respeito à magia, eu permito que use magias de até o 10º nível, mas não deve usar uma variedade muito grande. No máximo, 1 ou 2. Entendo, isso é para enganar o inimigo e torná-lo excessivamente confiante, e então derrotá-lo com um contra-ataque Arinsu. Sendo esse o caso, por que não me limitar às magias de 5º nível e inferiores? Não, o inimigo não morderá a isca dessa maneira. No momento em que o inimigo pensar que tem a medida de nossa verdadeira força e procurar destruir-nos totalmente, teremos a chance de dar um golpe fatal. No meu caso, se eu visse o inimigo me atacando com apenas algumas técnicas e sem magias além do 5º nível, eu imediatamente concluiria que o inimigo estava tentando esconder algo. Nesse tipo de situação, o que o senhor faria Arinsu? Eu pensaria em como aprender mais sobre ele. Por exemplo, abandonaria brevemente uma base descartável. Então, eu lentamente recolheria informações. Uma vez que o inimigo ganhar uma base, ele sentirá o desejo de se agarrar a ela. Esse tipo de atitude limitará as ações do inimigo e invariavelmente revelará suas verdadeiras intenções. Existe a necessidade de ser tão cauteloso Arinsu. Em um jogo ainda é possível se recuperar de uma perda. Mas agora havia a chance de que não seriam capazes de se recuperar. Isso se fazia especialmente verdadeiro quando se tratava de Ainz, que ainda não havia terminado seus experimentos sobre mortes e ressurreição de jogadores. Precisa pensar e agir de acordo com as circunstâncias. Chautiar, nunca se esqueça disso, entendeu? Agora que havia terminado de dar seus conselhos, Ainz se virou para Aura. Então, Aura, o que é? Não, nada não. Os olhos de Aura estavam brilhando.
Ele não tinha ideia do que havia feito isso, mas talvez ela se sentisse impressionada com as táticas que havia explicado para Chaltiar. O mesmo que apenas o básico, acho que devo dar alguma orientação à Aura também, não? Devo emprestar o livro de táticas PK? Mas essa é a única coisa que tenho que me dá vantagem sobre os NPCs, o que devo fazer? Além disso, deixar a informação se espalhar muito não é bom, alguém me disse isso antes. Assim que Ains caiu em pensamento, Gondo falou. Ah, desculpe te interromper enquanto está discutindo a estratégia, mas não devemos avançar. Se o caminho entrar em colapso, a gente vai precisar encontrar outra rota. Verdade, vamos viajar em uma fera mágica. Pode ser melhor não. Podemos encontrar passagens apertadas ao longo do caminho e, se estivermos montados, teremos que abandonar as feras. Ele tinha pensado em usar uma criatura morta-viva como um devorador de almas. Ele poderia simplesmente recriá-lo se houvesse algum problema. No entanto, seria mais sensato ouvir as palavras do seu guia. Compreendo. Então, vamos em frente.